Mais um Informática para Concursos. Trabalharemos hoje com questões da CKM Serviços. Acabei baixando uma prova antiga porque as recentes com esse nome CKM não tem mais. Tem com o nome antigo da CKM Serviços. É um nome japonês que eu não vou lembrar agora. Peguei uma prova de 2014, tinham 10 questões lá. Resolvi as 10, ficou bastante bom o vídeo, tá? Sem mais delongas, vamos à resolução das questões. No final volto com mais alguns esclarecimentos. Temos aqui a capa da prova. Você vê que está aqui, ó, Makiyama, acho que é isso a pronúncia. E é uma prova de ensino médio aqui, assistente administrativo. Vamos à resolução da primeira questão. Dentre as opções de formatação de texto do Word, há opções de efeitos que podem ser aplicados aos textos selecionados. Assinale a seguir a alternativa que apresenta um desses efeitos. Quer saber aqui, opções de efeitos. Aí você tem aqui diversas opções e ele começa aqui com acondicionado. Isso não tem no Word. Acondicionado na língua portuguesa seria relativa à índole, uma má índole, uma boa. Enfim, não tem nada a ver isso aqui. Isso aqui nem tem no Word. Aí você tem outra opção que não existe no Word, alongado. Alongado aí na gramática seria algo comprido. Isso aqui não tem nada a ver. Você tem taxado. Vou colocar um certinho aqui. Duplicado. Esse efeito duplicado no Word não existe. Você vai ter isso aí no Photoshop, duplicar uma imagem, duplicar um vídeo. Você tem aqui tamanho mínimo, a última opção. Não tem esse efeito. Que você tem é diminuir fonte. Aqui está fora. Por exclusão, temos aqui o taxado, letra C. Vamos para a próxima questão. A interface gráfica da internet por meio da qual podemos acessar seus arquivos é chamada de, se não me falha a memória, já comentei dessa questão em um outro vídeo. Não sei se foi da CKM, mas já falei sobre interface ou interface gráfica da internet. Mas ele dá as opções aqui. Download tem alguma coisa a ver com interface? Não, download é você baixar algo de algum site, de algum endereço. Isso aqui não é. O link é o endereço de algum documento ou recurso na web. Por exemplo, você tem lá o Google. Tá aqui o endereço, mas você quer acessar um recurso, por exemplo, a imagens. Aí você precisa do link para ir direto para as imagens, sem clicar nos campos. Então aqui seria o link da pesquisa de imagens no site do Google. Aqui não tem a ver com a interface gráfica. Protocolo de endereço é o protocolo de comunicação entre as máquinas. O mais famoso, o mais conhecido que temos aí, o protocolo TCP/IP. Isso não tem a ver com interface gráfica. A D você tem World Wide Web, que na tradução seria a rede mundial de computadores. É por meio dela, no www, alguma coisa, que você consegue acessar seus arquivos. Ele vai ter lá a sua interface gráfica. Falou interface gráfica, associe www. Endereço de IP, como já comentei algumas vezes aqui com vocês em outros vídeos, é o endereço da máquina, a identificação da máquina. Pode ser um celular, um computador, uma impressora.
estando na rede, cada um vai ter o seu endereço IP. A alternativa correta é a D. Vamos para a próxima. No Windows, a opção de desligamento, que mantém a seção na memória e coloca o computador em um estado de baixa energia, sem desligá-lo, para que o usuário possa reiniciá-lo rapidamente, é chamado de... Ele quer a opção de desligamento que mantém a seção na memória e coloca o computador em estado de baixa energia, sem desligar. Ele vai como se estivesse dormindo. Deu uma dormidinha ali, mas aí você mexeu, ele volta como se ele estivesse em tela de descanso. Mas você faz isso com o sistema, não é só a tela que vai descansar, o sistema que está descansando. Seria essa a ideia. Fazer logoff. Isso aqui é uma questão básica de Windows, tá, gente? Fazer logoff. Quando você clica na opção de fazer logoff, ele vai finalizar a sua sessão e vai voltar para a tela de login do Windows. Se tiver mais usuários, vai voltar para aquela tela de login. Então o computador vai finalizar a sessão, o computador vai continuar ligado, mas não tem a ver com um propósito aqui do enunciado. Não é essa. Bloquear. Bloquear, ele tem a função parecida com o que está pedindo no enunciado, mas o computador ele apenas bloqueia. O usuário não tem acesso à área de trabalho. Para bloquear, se dá Ctrl Alt Delete. Para desbloquear, a mesma coisa, vai pedir a senha. Na realidade, vai descansar só a tela. A máquina vai estar lá funcionando com energia total. Suspender, esse é o nosso gabarito. Ele tem exatamente essa função que está descrita no enunciado. A única que consegue iniciar o computador rapidamente. Todas as outras fazem esse reinício de maneira morosa. Reiniciar, você vai reiniciar o computador, vai fechar a sessão, vai desligar mesmo e ligar sozinho e voltar à tona. Isso aqui não é. Troca de usuário é quase um logoff, mas não é. Você fica com o outro usuário ativo. Por exemplo, você tem duas contas, A e B. Aí o A lá está usando o computador tranquilamente, dá um Ctrl Alt Delete, vai na opção troca de usuário, troca e o A continua ativo. Diferente do logoff. Logoff finaliza a sessão do A, por exemplo. Aqui o A fica ativo. É isso, troca de usuário. Não tem nada a ver com o propósito aqui. A alternativa correta é a C. Vamos para a próxima. Agora, uma questão de Excel. Se o valor 100 é inserido na célula B1 de uma planilha do Excel, a fórmula a ser utilizada em tal planilha, de forma a obter como retorno o valor correspondente à raiz quadrada de 100 será... Então vamos lembrar, o que é a raiz quadrada? É o valor vezes ele mesmo. Então aqui seria 100 vezes 100. Isso é igual a 10.000. Certo, e aí ele passa diversas opções aqui e tem que dar 10.000, certo? Sabemos que a raiz quadrada no Excel, ele tem uma fórmula para raiz. Entretanto, não está aqui. A fórmula é igual raiz, entre parênteses, o número. Seria aqui B1. B1. Então, aqui daria o 10.000. Seria 100 vezes 100, pois é uma raiz quadrada. Estamos vendo aqui que não tem. Tá? Ou outra opção seria B1 vezes B1. Note aqui que também não tem. Aí vamos analisando aqui as opções. Olha só, a primeira é igual a B1 vezes 1 dividido por 2. Ou seria B1 vezes meio. Aqui, no caso, vai dar 5.000. Tá? Aqui não é. A alternativa B, ela traz aqui igual B1. E você vê aqui um sinal circunflexo. Esse eu não falei aqui no canal ainda. O que significa esse sinal de circunflexo no Excel? O circunflexo no Excel significa
exponenciação. Por exemplo, você vai ter um valor aqui na frente, B1. Esse sinal significa que o que vier na frente vai subir aqui. Por exemplo, se tiver um 2, vai ficar assim. B1 elevado a 2. Então aqui na B você tem B1 elevado a meio. Não tem como dar 10.000. Tá fora. A C você tem B1. Isso aqui é o sinal de vezes. Todos nós já conhecemos, que estudamos aqui no meu canal. O pessoal que tem conhecimento básico de Excel sabe que isso aqui é multiplicação. Igual B1 vezes meio, que é a mesma coisa da A, vai dar 5.000. Não é. Na D você tem meio elevado a B1, seria 0,5. Seria isso aqui, né? Vou colocar aqui 0,5 elevado a 100. Imagine que os outros dois estão aqui em cima, tá? Elevado a 100. Isso pode dar qualquer coisa, menos 10.000. Está fora. E aí temos o gabarito aqui, ó. Aí você tem B1 elevado a 2, que foi até o exemplo que eu usei aqui. B1 elevado a 2 seria 100 vezes 100. A alternativa correta é a E. Vamos para a próxima questão. 35, aqui temos a questão de segurança da informação. Olha só. Assinale a seguir a alternativa que apresenta uma característica de uma senha segura a ser utilizada em um recurso da internet, como uma conta de e-mail. E aí tem as alternativas. Contém menos de caracteres. Vale lembrar aqui que a senha, quanto maior, mais segura será essa senha. Então, se você tem uma senha com menos de 4 caracteres, essa é uma senha totalmente insegura. Isso aqui está fora. É baseada em dados pessoais, por exemplo, o nome do usuário. Jamais você deve criar senhas com seu nome, sobrenome, data de nascimento, essas coisas. Dados pessoais são fáceis de serem coletados. O pessoal pode tentar roubar sua senha através de um dado pessoal. Isso aqui não pode acontecer. É composta somente de números. Embora tem gente que faz senha, por exemplo, a senha do banco só tem número. Mas aquela primeira senha, você repare que as senhas do banco agora tem número e tem também alguns bancos, o Banco do Brasil, por exemplo, lança aquela chave de segurança com as letras para agregar aí na senha. Então são números e letras. Obviamente que uma senha composta apenas com números não é tão segura. Então, isso aqui pode ser considerado inseguro. Você tem a D, além de letras e números, o que os bancos já fazem, letras e números, olha só. Também contém caracteres especiais. Esse é o nosso gabarito. Esse aqui é um exemplo clássico de senha segura. Você coloca letras, coloca letra maiúscula, letra minúscula, coloca uns números no meio ali e coloca algum caractere especial. Ah, qual? Por exemplo, o cifrão, hashtag, arroba, aí, entre outros. A D é composta somente por letras. Não, o ideal é mesclar. E a alternativa correta é a D. Vamos para a próxima. Sobre as planilhas construídas no Excel, podemos afirmar que uma coluna é um fragmento ou quadrícula da planilha, representada por uma letra e um número. No caso, a coluna é representada por uma letra na vertical e vai até embaixo. Não é um fragmento ou quadrícula da planilha, representada por uma letra e um número. Esse aqui é a célula. Célula. Ah, não é. Linha é uma disposição vertical das células, cuja representação é dada por números. Sim, a linha é dada por números. Entretanto, a disposição dela é horizontal. Aqui, horizontal. Essa aqui seria a coluna.
Tá? Linha é a disposição horizontal da planilha, representada por uma letra e um número. Aqui não é, embora seja na horizontal, ela é representada apenas por número. Aqui está fora. Célula é a disposição vertical da planilha, aqui já está errado porque é a coluna, representada por uma letra, aqui seria a coluna. Está errado. E aí sobrou a E. Cada célula corresponde à intersecção de uma coluna e uma linha. É isso. Célula corresponde à intersecção de uma coluna e uma linha. Ou, conforme a letra A dizia, seria também uma célula. Alternativa E. Vamos para a próxima questão. Outra questão de Excel. Assinale a seguir a fórmula padrão do Excel que retorna o valor máximo entre os valores dispostos nas células A1 a A12. Aqui você tem A igual a M, A1 até A12, isso aqui não existe. AB você tem igual max A1 menos A12 menos A1, aqui não tem nada a ver. AC, o nosso gabarito, você tem igual máximo A1 até A12. Ele, dentro desse intervalo aqui, ele vai buscar o maior valor. Lembrando que a função máximo serve para isso. Vai pegar um intervalo, vai pegar o maior valor e retornar. Aqui você tem AD como conte ponto num, A1 até B12, A1 até A12. Isso aqui não é o continuum, conforme eu disse na videoaula anterior. Vai retornar quantos números tem nesse intervalo. Por exemplo, se tem um texto, ele não conta. Se tem um número, já conta. No final ele soma e traz o resultado de quantas células tem o número dentro desse intervalo. O soma C é uma condição. Isso aqui não tem nada a ver com o máximo. E também está aqui estruturalmente feita de maneira errada. Não tem nada a ver isso aqui. A alternativa correta é a C. Vamos para a próxima questão. Olha já uma questão de Word. Assinale a seguir o comando do Word. Permite um arquivo já criado e aberto salvar uma cópia, renomear ou alterar o formato e local onde o arquivo está salvo. Então aqui ele está tratando com um arquivo que já foi salvo, que ele está manuseando ele ali e quer salvar uma cópia. Quer salvar uma cópia, ou ele quer trocar o nome, ou alterar o formato, local, é só. Vamos lá, ele traz a opção tipo de arquivo. Isso aqui não tem nada a ver com propósito, você não vai encontrar essa opção no Word. Alterar arquivo, também você não vai encontrar essa opção no Word. Arquivar, você não encontra essa opção no Word. Aí você tem o salvar. Se você der o salvar, vai continuar com o mesmo nome, não vai alterar nada. E o principal também não vai salvar uma cópia. Vai ficar tudo no mesmo. Então não é o salvar. Ou salvar como este sim. Vai abrir lá como se você estivesse salvando pela primeira vez. Você muda lá o nome, por exemplo, do arquivo. Ele vai salvar em outro espaço da memória. Ou seja, vai salvar uma cópia no seu HD. Você terá dois arquivos tratando do mesmo assunto. Entretanto, pode ser com o mesmo nome, pode ser com outro nome salvo, outro formato. Mas se não houver alteração do conteúdo, vai estar a mesma coisa. A alternativa correta é a E. E vamos para mais uma questão. Isso aqui é uma questão de Windows. Você já vê aqui o Windows XP logo de cara. Você pensa, poxa vida, mas o Windows XP, já estamos no Windows 10. Enfim, mas esse tipo de questão aqui, pelo que eu estou vendo, até hoje é válido. Então, não é uma questão que devemos desprezar o conhecimento. Como é chamada a opção que no Windows XP permite que um arquivo que se encontra na lixeira seja enviado de volta ao seu local de origem. Já comentei aqui sobre lixeira e já falei sobre esse tipo de restauração do arquivo. Tem a opção na lixeira que faz com que o arquivo volte para onde ele estava.
Tanto é que é para isso que a lixeira serve. O computador entende que um dia você pode precisar desse arquivo. E aqui tem as opções. Encaminhar, não tem essa opção na lixeira. Limpar, você não tem essa opção na lixeira, nem dentro da lixeira, nem fora. Você tem excluir dentro da lixeira e esvaziar a lixeira pelo lado de fora. Daqui não é. Atalho, você tem essa opção fora da lixeira. Você acaba criando um atalho para a lixeira dentro da área de trabalho mesmo. Mas não tem a ver com restauração de arquivo, não. Isso está fora. Restaurar, esse é o nosso gabarito. Entre as opções que tem com arquivo dentro da lixeira, você vai ter lá o que? Restaurar, excluir, recortar e propriedades. Essas são as opções que você vai ter disponíveis nos arquivos que estão ali dentro da lixeira. Excluir está lá, mas não tem a finalidade de restaurar o arquivo. Quando você clica em excluir, ele vai excluir do HD definitivamente. A alternativa correta é a D. Vamos para a última questão. Em uma planilha de Excel, as células A1, B1 e C1 guardam, respectivamente, valores 2, 5 e 6. Sendo assim, assinar a alternativa que representa uma fórmula que resultaria no valor 192. Aí um tipo de questão um pouco mais complexa, vamos dizer assim, demanda um pouco de tempo para o usuário. Então teríamos aqui na A1, aí você já coloca o 2 aqui, né? A1, 5 flexo, acabamos de falar que significa a elevação ou exponenciação. Aí teríamos então 2 elevado a B1, o B1 é o 5. Vou colocar aqui o 5 aqui, mas imagine que ele está em cima, tá? Elevado a 5 vezes C1 vezes 6. Então 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 1, 2, 3, 4, 5, dá 32 vezes 6, 192, alternativa A é a correta. E alternativa A é correta. Até que a CKM foi boazinha com o candidato, já deixou na alternativa A. Porque eu, particularmente, numa questão dessa, eu vou fazendo uma por uma. Não vou tentar resolver rápido, ou tentar um método mais prático, pois é possível que você erre essa questão. Aí as outras você tem A1 vezes B1, vai dar 10, né? Vezes 6 dá 60 aqui. Não. Aqui você tem 10 vezes A1, vai dar 50, vezes C1 elevado a 2, aí você vai ter 50 vezes 36. Não. C1 dividido por 2 vai virar 3 vezes A1 dá 15 vezes 6 vai dar 90, também não. Aí você tem A1 elevado a B1, que foi o que a gente fez aqui, só que ao invés de vezes 6 elevado a 6, e aí vai dar um número extraordinário, não sei quanto que é. E é isso, a alternativa correta é a A, por hoje é só. É isso, aparentemente uma prova tranquila da CKM na parte de informática, pelo menos essa aparentou ser isso, mas ela peca às vezes na formulação das questões, mas essa prova não teve tanta questão assim, que caberia recurso, vou dizer assim, né? Bom, fiz esse vídeo já pensando no pessoal que vai prestar o concurso para a gente de organização escolar. Sei que alguns já estão assistindo os vídeos da CKM, pode ser que venham mais até o dia da prova, vamos ver, vai depender da quantidade de acessos, se o pessoal está gostando, é isso, aí terá mais. Caso contrário, fica por aqui mesmo, talvez eu faça só mais um e fica por aí mesmo. Vamos ver. Até a próxima, valeu!